Olá, amados, graça e paz. É uma alegria nós estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Nós continuamos hoje aqui a nossa série de mensagens que nós iniciamos na segunda-feira, debaixo do tema Como Viver na Verdade num Mundo de Mentiras. Antes de nós iniciarmos especificamente o tema de hoje, a mensagem de hoje, que é o lavar purificador da água da palavra, eu quero só fazer um breve resumo do que nós já vimos até aqui, e aí nós vamos mergulhar nesse terceiro tema, nesse terceiro episódio dessa série, que é o lavar purificador da água da palavra. Então, na segunda-feira, nós vimos que Jesus Cristo, ele é a verdade. Nós vimos como que nós vamos nos posicionar na verdade num mundo de mentiras, entendendo e crendo que Jesus, de fato, ele é a verdade de Deus para nós. Então, nós precisamos ter isso bem firmado no nosso coração e entender que essa realidade de Jesus Cristo ser a verdade, isso vai implicar todas as áreas da nossa vida. Quais são as implicações no nosso dia a dia, nas nossas decisões, nas nossas escolhas? Então, nós precisamos entender e crer que Jesus é a verdade. E aí nós também vimos que por causa da queda, o homem ele perdeu a sua posição original, que era para ser o reflexo, a imagem de Deus sobre a terra. O homem perdeu essa posição e acabou entregando o que era um privilégio dele de ter o domínio sobre todas as coisas na terra, acabou entregando para Satanás esse domínio. E aí nós vimos que o mundo ele jaz no maligno, ou seja, o que comanda as ideias desse mundo aqui é Satanás. Então, por causa disso, não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou as pessoas elas estão influenciadas pela mentalidade de Deus, ou elas estão influenciadas pela mentalidade de Satanás. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou é um ou é outro, não tem neutralidade. E isso é muito importante nós entendermos, porque às vezes nós achamos, não tem nada a ver, não é de Deus, mas também não é do diabo. Não existe isso. Ou as coisas são influenciadas pelo Espírito de Deus, ou são influenciadas pelo Espírito das trevas, de Satanás. Esse é outro ponto importante que nós vimos lá na segunda-feira. E daí na segunda-feira, para concluir também, nós vimos que Satanás, ele é homicida, ele foi homicida desde o início, e ele é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, o desejo de Satanás é a morte da humanidade. Então, Satanás trabalha para a morte da humanidade. E isso aconteceu lá na queda, na oferta que ele fez para Adão e Eva, o que ele queria? A morte. Por quê? Porque Deus tinha dito, se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Então, Satanás se utilizou das palavras de Deus para enganar Adão e Eva, e eles caíram nesse engano. Eles acabaram acreditando no engano de Satanás e não deram confiança para as palavras de Deus. E o que entrou na humanidade por causa disso? A morte espiritual e também a morte física, porque Deus não criou o ser humano para a morte. Então, Satanás, ele deseja a morte da humanidade, foi isso que ele fez lá no Éden, só que Deus efetuou um resgate, é exatamente isso que nós vimos ontem, né, na ministração de ontem, que Jesus é o nosso resgatador. Então, Deus efetuou uma obra completa por meio de Jesus Cristo, nos resgatando dessa morte na qual a humanidade estava aprisionada por causa da desobediência, da incredulidade lá de Adão e Eva. E Jesus sendo o nosso resgatador, nós vimos ontem que esse resgate ou essa salvação completa tem alguns aspectos. Tem um aspecto imediato na nossa vida, né? Os aspectos da morte e ressurreição de Cristo Jesus, do resgate completo que ele efetuou na nossa vida. Quais são esses aspectos? Imediato, progressivo e futuro, ou seja, o que é o resgate ou a salvação imediata? É quando depositamos a fé em Cristo Jesus, nós somos justificados, somos reconciliados com Deus. Então, a justificação é a salvação imediata. Aí tem a parte que é a salvação
progressiva, ou seja, é algo que acontece todos os dias da nossa vida, e nós vimos ontem que essa parte é a chamada santificação. O que é a santificação? Nós abandonamos o modelo de vida carnal, terreno, natural. Por quê? Porque ele é influenciado pelo império das trevas. O modelo de vida terreno, ele está aprisionado a uma mentalidade de trevas, de morte. Por quê? Porque o diabo quer a morte, seja a morte física ou seja a morte em todas as áreas da nossa vida. É isso que o diabo quer, que a humanidade experimente a morte. E aí Jesus veio e nos resgatou. E aí, quando depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, nos tornamos participantes desse resgate e dessa salvação. Quando depositamos a nossa fé, imediatamente somos justificados. É a salvação imediata. Mas durante toda a nossa vida como cristãos, nós vamos viver o processo da santificação, que é a parte da salvação que é progressiva, que é contínua, que é todos os dias, amados. Todos os dias nós estamos sendo santificados, que é abandonar o modelo de vida das trevas e assumir o modelo de vida de Deus. E aí nós vimos a salvação futura, que é a glorificação, que é quando nós vamos receber um corpo glorificado, porque esse corpo, como temos hoje, ele não herda o reino dos céus. E aí eu falei que hoje nós iniciaríamos um novo tema, que é o tema o lavar purificador da água da palavra. Por quê, amados? Porque precisamos entender que Deus utiliza-se de métodos para a nossa santificação. Então, em tudo o que nós vimos até agora, é importante nós frisarmos que toda a nossa fase como cristãos, toda a nossa vida como cristãos, será vivendo a santificação. Desde o dia em que nós cremos em Jesus, até o dia em que nós morrermos, ou se estivermos vivos no arrebatamento, sermos arrebatados, até esse dia, nós vamos viver o processo da santificação, o processo do resgate de Deus para nós. Ou seja, precisamos entender isso e precisamos entender qual é o método que Deus utiliza para o quê? Para nos santificar. Então nós já vimos que a justificação é o novo nascimento. Deus nos tornou justos, aceitáveis a Ele, por quê? Porque Ele nos deu uma nova vida. Nós não estamos mais aprisionados àquela vida que estava governada e dominada pelo pecado, pela morte. Nós agora, ao depositarmos a nossa fé em Jesus Cristo, nós somos vivificados. A Bíblia diz que nós somos uma nova criação. E agora, essa nova criação é o nosso espírito regenerado, o nosso espírito que foi recriado. E agora o Espírito Santo veio viver no nosso espírito. Por isso que nós somos justos. Não é porque somos bonzinhos, não é pelas nossas boas obras, não é pelo que nós fazemos, ou se merecemos, não. É por causa da obra de Cristo, os efeitos da obra de Cristo na nossa vida. Imediato é a justificação. Depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, somos justos, recebemos uma nova vida. E a partir daí nós entramos no processo de santificação, que é o aspecto progressivo e contínuo da salvação, que é todos os dias da nossa vida. E é nesse processo de santificação que nós precisamos aprender a viver esse processo. Por quê? Porque é no processo de santificação que nós vamos nos posicionando, na verdade, num mundo de mentiras. Então, por isso que precisa estar bem claro para nós que Jesus Cristo é a verdade, que esse mundo tem uma influência maligna e que não tem meio termo, não tem neutralidade, que o diabo, ele sempre vai querer a morte. Se ele não consegue a nossa morte espiritual, porque já nascemos de novo, ele vai tentar de todas as formas trazer tipos de morte na nossa vida. Morte nos relacionamentos, morte nas nossas emoções, morte nas nossas finanças. Por quê? Porque ele quer nos tirar do caminho da vida e nos conduzir para o caminho da morte, porque essa é a forma dele de agir. Ele é homicida desde o princípio. E ele faz isso através do engano e da mentira. E aí nós já vimos que engano, mentira, é a falsificação da verdade. E Deus, ele nos santifica exatamente imprimindo as verdades dele em nossa vida.
O diabo quer imprimir em nós o quê? As mentiras. E Deus quer imprimir em nós as suas verdades. Porque Jesus é a verdade. Então Deus tem um meio pelo qual ele imprime essas verdades em nós. Pelo qual ele vai tirando as mentiras nas quais nós acreditamos. E ele vai colocando as verdades dele. Eu sempre digo que enquanto nós recebemos as verdades de Deus, as mentiras de Satanás vão indo embora. E Deus usa a sua palavra. É por meio da palavra que nós vamos sendo purificados das mentiras de Satanás, dos enganos de Satanás. Amados, isso é em toda a nossa vida. A forma que nós cremos, a forma que nós vemos, a forma que nós pensamos, que nós idealizamos as coisas em tudo, seja em relacionamento, seja na vida profissional, na vida ministerial, espiritual, seja em todas as áreas da nossa vida. Nós temos uma forma de pensar e de crer a respeito dessas coisas. Nós temos uma forma de crer a respeito de relacionamentos, temos uma forma de pensar e de crer a respeito da vida espiritual, temos uma forma de crer e pensar a respeito de vida financeira, de negócios, de trabalho, de ministério. Nós temos uma forma de pensar. E é a partir dessa forma de pensar que nós tomamos escolhas, que nós fazemos escolhas, que nós tomamos decisões. E por isso que a nossa mentalidade precisa estar alinhada com a mentalidade de Deus. Porque se nós pensarmos como o mundo pensa, se nós seguirmos a sabedoria do mundo, significa que nós estamos seguindo a sabedoria de Satanás. Nós já vimos isso, o mundo jaz no maligno. Aquele texto de Efésios capítulo 2 que nós lemos ali, os primeiros versículos. O príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Ou seja, existe uma influência espiritual sobre todas as pessoas. Os que nasceram de novo, nós temos a influência do Espírito Santo. E aqueles que não nasceram de novo, que não depositaram a sua fé em Cristo Jesus, estão debaixo da influência de Satanás. Só que nós que nascemos de novo, nós temos uma vida ainda aqui nesse mundo, que é um mundo corrompido, que é um mundo que jaz no maligno, que, como eu mencionei, é o nosso processo de santificação. E enquanto nós estivermos vivendo aqui, Satanás não vai simplesmente cruzar os braços e dizer, tudo bem, ela nasceu de novo, agora ela crê em Cristo Jesus, deixa ela para lá, deixa ele para lá. Não, Satanás não vai fazer isso. Ele vai tentar nos matar, ele vai tentar destruir a nossa vida, porque ele veio para matar, para roubar, para destruir. E como que ele faz isso? Através das formas de se pensar. Então, Satanás deseja que nós continuemos a pensar como o mundo pensa. Ele não quer que nós sejamos purificados, que a nossa mentalidade seja lavada e purificada e santificada pela palavra de Deus. Ele não quer isso. Por isso que ele luta tanto para impedir que os crentes tenham uma vida com a palavra de Deus. É por isso que ele injeta, através de pensamentos mentirosos, todo tipo de engano. Amados, nós temos vivido tempos terríveis. No meio da igreja, nós temos muitos e muitos ensinos enganosos, fraudulentos. Ensinos que nos tiram da verdade. Se dizem cristãos. Tem nome de ser um ensino cristão. Mas não é. Por quê? Porque não está fundamentado na verdade de Deus. Não está fundamentado na palavra de Deus. E o meio, o método que Deus utiliza para nos lavar, para nos purificar, é a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava falando, discursando ali para os seus discípulos e para uma multidão. Então tinha muita gente, não só os 12 discípulos, mas tinham outros discípulos que seguiam de perto, que estavam ali sempre ouvindo Jesus, seguindo a Jesus, e Jesus começa a dar um discurso difícil de ser digerido por eles, porque eram palavras que eles ainda não tinham ouvido. Isso você encontra lá em João capítulo 6. Quando Jesus começa a falar que o corpo dele seria o verdadeiro alimento,
que o seu sangue seria a verdadeira bebida, que eles precisariam comer do seu corpo e beber do seu sangue, mas eles não estavam entendendo isso. Por quê? Porque eles não entendiam que Jesus precisaria ser entregue, o seu corpo seria entregue e o seu sangue seria derramado para o resgate, para a redenção, para a salvação da humanidade. E aí, quando Jesus começa a declarar essas palavras, os discípulos começam a ficar um pouco angustiados, e a Bíblia diz que muitos deles se afastaram de Jesus depois que ele falou isso. E nesse contexto todo, Jesus, ele libera uma palavra, essa eu quero ler para os irmãos, que está ali em João capítulo 6, o versículo 63. Olha o que está escrito ali. O Espírito, são palavras de Jesus, o Espírito da vida e a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Olha isso aqui, amados. O Espírito da vida, a carne, ou seja, a natureza terrena, a natureza humana, sem ser regenerada, essa natureza ela não produz nada que se aproveite. Quem fornece vida é o Espírito de Deus. E aí Jesus diz, as minhas palavras, as palavras que eu libero são Espírito e vida. As minhas palavras fornecem o que vocês genuinamente precisam. Ou seja, nós precisamos da palavra de Deus, porque a palavra é o verdadeiro alimento para a nossa vida espiritual. As minhas palavras são espírito e vida. Quando nós lemos em Romanos, no capítulo 7, depois se os irmãos quiserem leiam Romanos capítulo 7, capítulo 8, fala sobre essa diferença do modelo de vida antes e depois da cruz, antes de Cristo e depois de Cristo. E o modelo de vida depois de Cristo, o apóstolo Paulo chama de o novo modo do Espírito. E nesse novo modo do Espírito, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E agora nós temos um espírito regenerado que precisa ser alimentado. E como esse espírito é alimentado? Com as palavras de Deus. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então nós precisamos da palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós encontramos a verdade de Jesus, e é através da palavra que nós vamos abandonando as estruturas mentais, as formas de pensar e crer do diabo, que são mentirosos e enganosos, é uma estrutura mentirosa e enganosa, e aí nós assumimos a forma verdadeira de se pensar, que é a forma de Cristo, é a forma da palavra de Deus. E para isso, amados, nós precisamos do quê? Precisamos da palavra. E daí eu quero ler um texto com os irmãos que ele é muito claro a respeito desse processo de Deus de nos lavar, nos purificar para a nossa santificação através da palavra de Deus. Esse é um texto que, se nós lermos um pouco desapercebidos, nós pensamos que o apóstolo Paulo está escrevendo ali apenas sobre casamento, fazendo apenas uma comparação, mas é um texto extremamente profundo, que nos revela como que Deus age na nossa vida para a nossa santificação. Nós vimos um texto lá de 1 Coríntios, nós vimos ontem, né? Que Jesus Cristo, ele é a nossa justiça, a nossa santidade e a nossa redenção. Mas como que ele se torna a nossa justiça? Como que ele se torna a nossa santidade? Nós vimos que justiça é a obra que ele realizou. Ele pagou o preço que o pecado merecia, que era a morte. Ele se tornou pecado em nosso lugar, levou o salário que o pecado merecia, que era a morte, e ele ressuscitou. Então, ele nos deu a possibilidade, ao depositarmos a nossa fé nele, de nascermos de novo, e o novo nascimento é a nova vida justa. Por isso que somos justificados. E aí, como que ele se torna a nossa santidade?
Como que ele se torna a nossa santidade? A fonte da nossa santidade é Cristo, e ele tem um método para nos santificar. Qual é o método? Através da palavra de Deus. Desse texto que eu quero ler, que está lá em Efésios, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 22 até o 33. É um texto um pouquinho longo, mas nós vamos entender aqui quão profundo é o relacionamento de Cristo com a igreja e como que ele santifica a igreja. Qual é o meio que ele utiliza, o método que ele utiliza para a santificação da igreja. Então, vamos lá nesse texto, é um pouco longo, mas vale a pena nós lermos. Lembrando, é um texto que aparentemente parece ser um texto que trata apenas de casamento, mas não é. Tanto que depois, no versículo 32, o apóstolo Paulo fala: esse é um grande mistério e eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, eu não estou falando do casamento, estou dando instruções sobre casamento, mas dentro dessas instruções eu estou trazendo uma revelação tão profunda que vocês precisam entender que é sobre Cristo e a igreja. Então vamos ler esse texto aqui. Efésios capítulo 5, do versículo 22 em diante, está escrito assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Mas esse texto eu acho maravilhoso, profundo demais. Quando nós pensamos na parte do casamento, só fazer um adendo, só existe casamento desse jeito que foi falado aqui nesse texto, que o marido ama a sua esposa do mesmo jeito que Cristo amou a igreja, e que a esposa se sujeita a seu marido do mesmo jeito que a igreja se sujeita a Cristo. Só existe um casamento assim quando marido e mulher têm esse relacionamento com Deus. Se eles, como igreja, se relacionarem assim com Deus, então eles se relacionarão assim um com o outro. Por isso que nós temos visto tantos casamentos destruídos e pouquíssimos casamentos saudáveis. Por quê? Porque temos vivido um tempo difícil. É difícil encontrarmos um marido e uma mulher que os dois estejam completamente submissos a Deus, com o coração completamente rendido a Deus. É difícil encontrarmos isso nos dias atuais. Mas o intuito aqui não é falar sobre relacionamento, sobre marido e mulher. O interessante e o que eu quero extrair aqui desse texto são os princípios de como que Cristo age com a igreja. Paulo faz essa comparação entre casamento, entre marido e mulher, mas ele se aprofunda no relacionamento de Cristo com a igreja. Por isso que toda pessoa que vive assim, todo marido e toda mulher que vive assim para com Deus, conseguirá viver assim com o seu cônjuge. Ele vai aplicar as verdades na vida ali do casamento. Então, olha que interessante esse versículo 26, quando fala assim, o final do versículo 25 e o início do versículo 26, que diz assim:
como Cristo amou a igreja, falando para os maridos que eles devem amar a esposa assim, para santificá-la e tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então, Cristo amou a igreja de tal forma, de tal maneira, que ele santificou. O objetivo dele ter se entregue em prol da igreja, o objetivo dele ter amado a igreja dessa maneira, é que ele quer santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo, para as bodas do Cordeiro. Ele quer uma noiva, uma mulher, uma esposa, que é a igreja, santa, inculpável, sem mancha, nem ruga, gloriosa. E como que Jesus faz isso com a sua igreja? Como que Jesus transforma, santifica a sua igreja? Através da purificação, pelo lavar da água mediante a palavra. Olha o versículo 26. Para santificá-la, tendo-a purificado. Quando a gente lê no português, tendo-a purificado, parece que é algo que aconteceu só lá no passado. Parece que, ele já purificou e pronto, acabou. Mas quando nós vemos o tempo verbal no grego, na língua original em que esse texto foi escrito, nós entendemos que não é algo pontual que aconteceu. É um verbo que está numa conjugação que não existe no português. É um verbo que ele enfatiza a ação. Não é passado, não é presente, não é futuro. Ele enfatiza a ação. Está querendo dizer assim, o importante aqui é que Jesus Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, purificando ela em todo tempo. Não é só lá no passado ou no presente, não. É purificando o tempo todo. Então, Jesus é aquele que purifica o tempo todo a sua igreja, porque ele quer santificá-la. E ele faz isso como? Pelo lavar da água mediante a palavra. Ou seja, ele utiliza a palavra para lavar, para purificar a sua igreja, e dessa forma ele vai santificando a sua igreja. É basicamente o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 14, que diz que por um único sacrifício, Jesus Cristo aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Ou seja, ele aperfeiçoou para sempre, deu uma natureza nova, justificou, deu uma nova vida. Por um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados, ou seja, continuamente estão sendo santificados. Todos os dias estão sendo santificados. E como que eles estão sendo santificados? Esse texto de Efésios nos deixa claro. Pelo lavar da água mediante a palavra. E aí quando fala, além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, nesse texto aqui de Efésios, está falando do marido, mas aqui faz a comparação com Jesus, querendo dizer, Jesus não odeia o seu próprio corpo, a sua igreja, pelo contrário, antes alimenta e cuida do seu corpo. Aí diz ali, como também Cristo faz com a igreja. Cristo faz isso, Cristo alimenta e cuida do seu corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros desse corpo. Então, ele cuida no todo e ele cuida individualmente, cada um de nós. Como que ele cuida? Nos santificando. Como que ele nos santifica? Pelo lavar da água da palavra. Por isso que não tem santificação sem palavra de Deus. Por isso que não tem desfrutarmos plenamente do resgate que Jesus conquistou para nós sem comunhão com a palavra de Deus. Não existe. Só existe santificação mediante a palavra. Amados, é por isso que o diabo odeia os filhos de Deus
que se relacionam com a palavra. Ele vem mesmo para tentar nos tirar, para colocar cansaço, para dizer que nós não vamos conseguir entender. Ele vem de todas as maneiras mentindo para nós, para que nós não estudemos a palavra, para que nós não tenhamos comunhão com a palavra. Por quê? Porque Deus nos santifica por meio da palavra. A palavra, ela tem um poder inerente a ela. A palavra é por si só poderosa e eficaz. Quando a palavra de Deus entra e encontra em nós o Espírito Santo que já vive em nós, é poder de Deus, é vida de Deus. É por isso que Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Vocês precisam das minhas palavras. Amados, se eu e você queremos de fato nos posicionar na verdade, nesse mundo inundado com todo tipo de mentira, nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus nos purifica, purifica a nossa mentalidade, como eu mencionei antes. A nossa mentalidade precisa ser purificada, precisa ser lavada, porque nós precisamos assumir a mentalidade de Cristo. E isso acontece por meio da palavra. Enquanto estudamos a palavra, nós somos inundados, alimentados com as verdades de Deus. É por meio da palavra que nós recebemos aptidão para toda boa obra. É por meio da palavra que nós nos tornamos capazes de analisar as situações e julgar se elas são situações verdadeiras ou mentirosas, se elas são situações que provêm de Deus ou que não provêm de Deus. A palavra de Deus nos torna aptos, capacitados para isso. E não sou eu que estou falando isso, é a própria palavra. Vamos ler mais alguns textos para nós entendermos isso daqui. Então, o primeiro texto que eu quero ler é sobre o poder inerente da palavra de Deus. A palavra tem poder por si só. Ela é poderosa porque ela é a palavra de Deus. Então, olha o que está escrito em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Mas olha isso daqui. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela tem o poder tão penetrante de entrar no mais profundo do nosso ser e dividir ou discernir alma de espírito. A palavra tem o poder de trazer o discernimento para a nossa vida. Quando fala dividir ou discernir alma de espírito, é discernir aquilo que vem do espírito daquilo que vem apenas da alma. Aqui fala espírito com E minúsculo, é do nosso espírito, mas quem que habita o nosso espírito? Quem que está no nosso espírito? É o Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus, ela entra no mais profundo e traz esse discernimento para que a gente possa entender o que a gente está ouvindo, que está no nosso espírito, que vem do Espírito Santo de Deus, e aquilo que está apenas na natureza humana, que vem apenas de uma mentalidade natural. A palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Muitas vezes nós estudamos a palavra, lemos a palavra e não entendemos isso e não valorizamos essa característica da palavra. Às vezes nós lidamos com a palavra de Deus apenas como se fosse um texto comum que eu tenho que interpretar e pronto. Não, amados. A palavra de Deus é a palavra de Deus, ela tem um poder inerente a ela, mesmo quando o nosso intelecto não consegue compreender. Eu não estou entendendo esse texto. Nós estamos sendo vivificados por aquela palavra. O que nós precisamos é perseverar e o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Porque a palavra de Deus, ela não é para ser interpretada. A palavra de Deus é para ser revelada a nós. Nós não lemos e estudamos a palavra de Deus para interpretar a palavra de Deus.
Nós lemos e estudamos a palavra de Deus para que o Espírito Santo revele essa palavra para nós, para que o Espírito Santo traga a revelação dessa verdade ao nosso coração. Quando isso acontece, aquela mentalidade que estava fundamentada no império das trevas vai embora, porque aí nós conseguimos discernir, pera lá, mas eu estou pensando nessa área aqui, sobre esse assunto aqui, eu estou pensando da forma errada. Olha o que a palavra me diz, olha o que Deus me revelou através da sua palavra. Por isso que é importante, amados, nós estudarmos a palavra de Deus e manusearmos corretamente a palavra de Deus, para que sejamos obreiros aprovados e capacitados. É assim que precisamos viver, é assim que vamos viver o processo de santificação satisfatório, com êxito, e assim vamos conseguir nos posicionar sempre na verdade, mesmo num mundo cheio de mentiras. Já vimos? O príncipe do poder do ar, aquele que comanda esse mundo, é o mentiroso, o pai da mentira, é homicida, quer conduzir as pessoas para a morte. Mas nós temos na palavra de Deus o resgate de Deus para nós. Ele utiliza da sua palavra para nos lavar, para nos purificar, para nos mostrar quais pensamentos provêm dele e quais pensamentos provêm do diabo, para que nós peguemos esses pensamentos que vêm do diabo e expulsemos, levemos tudo isso cativo ao Senhor. Senhor, está aqui, ó. Eu não quero mais pensar assim. Agora eu assumo os seus pensamentos, a sua forma de ver, a sua forma de crer, a sua forma de analisar, a sua forma de pensar. E Deus faz isso através da sua palavra. Por isso que precisamos da palavra de Deus, por isso que precisamos do relacionamento com a palavra de Deus. Outro texto que eu quero ler aqui com os irmãos é exatamente 2 Timóteo 3, que fala exatamente sobre essa palavra de Deus ser totalmente inspirada pelo Espírito Santo e ela ser útil, completamente útil para nós. Mas eu não quero ler só esses versículos que são 16 e 17 que falam isso, eu quero ler o texto inteiro. Inteiro não, né? Abranger um pouco mais do contexto ali, que são as palavras do apóstolo Paulo para Timóteo. Eu quero ler do versículo 12 em diante, do 12 até o 17. Olha o que está escrito ali. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha que interessante isso daqui, né, amados? A palavra de Deus, veja que são as palavras do apóstolo Paulo para Timóteo. Ei, Timóteo, você precisa perseverar naquilo que você aprendeu. Não tenha medo das perseguições, porque a igreja nessa época estava sendo severamente perseguida. Paulo estava escrevendo da prisão e ele fala para Timóteo, não tenha medo, Timóteo, não fique amedrontado. É nessa carta no início que ele diz, não tenha medo, lembre-se do dom que você recebeu. Paulo vai falando tudo isso para Timóteo. Daí chega nesse capítulo 3, ele fala, firme a sua vida, fixe a sua vida naquilo que você tem aprendido. Você sabe de quem você aprendeu e você tem o conhecimento das Sagradas Escrituras desde a sua infância. E você sabe que as Sagradas Escrituras, elas te tornam sábios para a salvação mediante Jesus Cristo Jesus. Ou seja, as Sagradas Escrituras têm um papel fundamental na sua salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque toda a Escritura é inspirada e ela é útil, é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, e ela é útil para te ensinar, para te corrigir, para te instruir na justiça.
É essa palavra que vai te tornar plenamente apto para toda boa obra. Ou seja, Deus estabeleceu que o meio que Ele utiliza para a nossa santificação é a palavra de Deus, amados. Não tem santificação sem a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele nos vivifica e ele utiliza a palavra de Deus para nos santificar. Amanhã nós vamos ver o poder vivificador do Espírito Santo. Amanhã nós vamos ver a atuação do Espírito Santo. E aí nós vamos falar um pouquinho, trazer esse mesmo ensino de hoje, né, e vamos unir com o poder do Espírito Santo. Nós vamos ver o quão importante é a palavra de Deus para a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo vivifica a partir da palavra. O Espírito Santo, ele traz vida através da palavra. Nós precisamos da palavra de Deus, amados. Não tem como nós nos posicionarmos na verdade sem a palavra de Deus. A palavra nos revela a verdade. A palavra nos traz o conhecimento da verdade. A palavra nos lava dessas estruturas mentais mentirosas e enganosas que nós temos alimentado. Amados, tudo que nós vivemos, tudo que nós já passamos na vida, todo o período da nossa vida que nós não conhecíamos a Deus, para quem se converteu mais tarde, já era adulto, já tinha uma vida formada, já tinha tantas crenças estabelecidas na sua mente. E aí, quando nós nos rendemos a Cristo, nós precisamos da palavra para quê? Para limpar, para que o Senhor limpe, purifique essas estruturas mentais carnais, que são estruturas mentirosas, fundamentadas no pai da mentira, Satanás. E Deus usa a sua palavra para fazer isso, para nos limpar, para nos purificar. Por isso que tem tantos cristãos vivendo uma vida medíocre, miserável, porque não se relacionam com a palavra de Deus, não valorizam a palavra de Deus. Precisamos valorizar a palavra de Deus, valorizar a Bíblia. Amado, já imaginou se Deus não tivesse deixado a sua palavra escrita? Eu sempre menciono isso com os irmãos. Já imaginou se todo o aprendizado que nós tivéssemos a respeito do Evangelho fosse o que foi passando boca a boca, de geração a geração? Já imaginou o que teria chegado até nós em 2026? Sei lá que loucura que teria chegado até nós. Se Deus não tivesse estabelecido a sua palavra, se o Espírito Santo não tivesse inspirado os homens para escreverem as palavras de Deus, se o Espírito Santo não tivesse inspirado os homens para escreverem aquilo que Deus queria que chegasse até nós, porque Deus sabia que nós aqui no ano de 2026 estaríamos aqui, que nós precisaríamos da sua palavra, que nós não teríamos condições de crer em Deus sem a palavra dele, porque a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Deus. Deus sabia disso, por isso preparou a sua palavra escrita. Amados, a Bíblia é um presente de Deus para nós e nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Precisamos ler, precisamos nos atentar. E aqui eu quero fazer um comentário. Principalmente, amados, principalmente as escrituras do Novo Testamento. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus, mas é no Novo Testamento que nós encontramos a revelação clara de Deus para nós. Por quê? Porque nós estamos debaixo da nova aliança. Precisamos das escrituras da nova aliança. A nova aliança, as escrituras da nova aliança nos dão entendimento a respeito das escrituras da antiga aliança. Amados, quando o povo judeu recebeu a mensagem, no início, o apóstolo Paulo, ele explicava através das escrituras do Antigo Testamento, certo? Por quê? Porque os judeus tinham aquelas escrituras que profetizavam a respeito de Jesus Cristo. Então ele utilizava das escrituras do Antigo Testamento para provar que Jesus Cristo de fato era o Messias, era o ungido, era o Cristo. Mas quando ele vai
pregar efetivamente para os gentios, ele sempre chegava nas cidades e ia pregar nas sinagogas. Chega um momento que ele bate os pés, né, as sandálias no pó assim, e diz assim, chega, os judeus genuinamente não querem Cristo Jesus, estão só me perseguindo, então agora eu vou para os gentios, que é para eles que Deus me envia. E eu vou pregar para os gentios. E aí o apóstolo Paulo começa a pregar para os gentios, e ele começa a explicar as insondáveis riquezas de Cristo. E aí nós encontramos as escrituras da carta aos Efésios, da carta aos Colossenses, nós encontramos a carta aos Romanos, preciosidades das escrituras que nos explicam por que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, qual a implicação da obra de Cristo na nossa vida, que Cristo é a fonte da vida, que nós só precisamos de Cristo e mais nada. Nosso alimento é Cristo, a verdade é Cristo, o fundamento é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Aí o apóstolo Paulo começa a explicar tudo isso na linguagem que os gentios conseguiriam entender. Por isso que nós precisamos, amados, precisamos ler a palavra de Deus e principalmente as escrituras do Novo Testamento. Estude o Antigo Testamento. É claro, nós como ministério estamos estudando o Antigo Testamento. O ano passado iniciamos o estudo do Antigo Testamento. Passamos 4 anos estudando o Novo Testamento. Vimos várias vezes os evangelhos, as cartas, várias vezes. E agora nós iniciamos, no ano passado, as escrituras do Antigo Testamento. Mas tendo bem fundamentado as escrituras do Novo Testamento. Por quê? Porque é nessa aliança, debaixo da nova aliança que nós estamos inseridos. É através das escrituras do Novo Testamento que nós compreendemos a forma de atuação de Deus, o modelo, o novo modo do Espírito. É através das escrituras do Novo Testamento que nós entendemos a importância da palavra de Deus no nosso processo de santificação. Por que tem muitos irmãos com dificuldade na sua vida de santificação, no seu processo de santificação? Porque eles não estudam a palavra e quando estudam, eles só leem o Antigo Testamento. Amados, nós extraímos muita sabedoria e precisamos sim estudar o Antigo Testamento. Mas aquela palavra que vai trazer tudo aquilo que o nosso espírito regenerado precisa, está ali no Novo Testamento. Está ali. Eu falo isso com o temor do Senhor. Não estou falando aqui que nós então vamos fazer uma divisão, não precisamos mais do Antigo Testamento. Não, não é isso. Mas é que nós vivemos no pós-cruz e tem muito cristão que só estuda o Antigo Testamento e acha que nós estamos lá, vivendo na lei de Moisés. Aí a estrutura mental é uma estrutura meritocrática, uma estrutura da lei de Moisés, e a Bíblia deixa claro que a lei de Moisés não é baseada na fé. Não é. Mas a vida do Evangelho, ela é baseada na fé. O justo viverá pela fé. E aí, por causa dessa falta de entendimento, muitos irmãos estudam só o Antigo Testamento. Não conseguem extrair a plenitude da verdade que Deus tem para nós através das escrituras do Novo Testamento. Da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Amados, quando nós estudamos o Novo Testamento, estudar o Antigo fica muito mais fácil. Fica mais simples. Porque nós conseguimos entender. Agora eu entendo. Jesus Cristo já veio, Jesus Cristo já efetuou. As coisas aqui no Antigo Testamento eram apenas sombras do que haveria de vir. Mas a realidade encontra-se em Cristo. Então nós precisamos, amados, da palavra de Deus. Precisamos ter sabedoria ao estudarmos a palavra de Deus. E precisamos entender que a palavra de Deus é o meio que Deus usa para nos lavar, para nos purificar. Ele quer purificar o quê? A nossa mentalidade. Por quê? Porque a forma que a gente pensa, a forma que a gente crê nas coisas, as ideias que nós temos, elas se manifestam através das nossas palavras e das nossas atitudes. Por isso que nós precisamos passar pelo processo de santificação. O processo de santificação é abandonar o modelo de vida da antiga natureza e assumir o modelo de vida da nova natureza. É o texto que está lá em Efésios, no capítulo 4, versículos 22 ao 24.
Vocês aprenderam de Cristo que vocês devem despir-se da antiga vida, da velha vida, serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, da nova vida em Cristo Jesus, que é santa, que é justa, que é reta. Fazemos isso como? Renovando o modo de pensar. Nós abandonamos a vida da velha natureza que está influenciada pelo império das trevas. Nós abandonamos essa vida, somos lavados, purificados da mentalidade dessa vida através da palavra de Deus. O Senhor deseja que nós tenhamos comunhão com a palavra de Deus, amados. Olha esse texto de Romanos, que é um texto bem conhecido nosso, que deixa isso bem claro para nós. Então, Romanos 12, do 1 ao 2, está escrito assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo, que a vida de vocês seja um sacrifício vivo. Ele explica como que vai ser esse sacrifício vivo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Como que é o nosso sacrifício vivo? Não se amoldando ao padrão de vida desse mundo aqui. Como que fazemos isso? Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Como que a nossa mente é renovada, purificada, lavada? Nós já vimos ali no texto de Efésios. Através do lavar da água da palavra. A nossa mente vai sendo renovada, ou seja, purificada, lavada, através da palavra de Deus. E daí, olha que incrível esse texto de Romanos. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, como que nós somos capazes de experimentar e comprovar? O que é experimentar e comprovar? É viver, experimentar e ter a capacidade de julgar. Esse comprovar é ter a capacidade de julgar entre as situações e discernir se elas vêm de Deus ou não. Se elas são a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós ou não. Como que nós recebemos essa aptidão? Através da palavra, renovando a nossa mente. Amados, como eu mencionei, nós temos estruturas de pensamento sobre todas as coisas, sobre relacionamento, sobre ministério, sobre dinheiro, sobre negócios, sobre finanças, sobre profissão, sobre tudo, sobre sexualidade, tudo. Nós temos formas de pensar. Será que essas formas de pensar que nós alimentamos estão alinhadas com a verdade de Deus? São as formas de pensar de Deus ou não? É a palavra de Deus que vai nos dizer isso. É quando nós estudamos a palavra de Deus, é que vai nos dizer: estamos enganados, estamos sendo arrastados pela mentira ou estamos crendo da forma correta? É a palavra que faz isso. Lembra o texto de Hebreus? A palavra é viva, poderosa, eficaz, tão penetrante como uma espada de 2 gumes, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas, trazer à tona as intenções do coração. É a palavra que tem esse poder de nos dar esse discernimento. Estou pensando da forma correta ou estou pensando da forma errada? Amados, quantas vezes os nossos pensamentos estão errados por causa de experiências ruins que tivemos, por causa de traumas, por causa de abusos que sofremos, seja físico, seja psicológico, qualquer tipo de abuso. Muitas vezes a nossa mentalidade está corrompida por causa de coisas que nós sofremos. E o inimigo deseja que nós continuemos a pensar de forma corrompida, de forma enganosa, de forma mentirosa.
Por quê? Porque se nós assumimos a forma de pensar de Deus, a forma de pensar que vem da palavra de Deus, que vem do Espírito Santo, nós começamos a experimentar e a comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. O diabo não quer isso. Ele não quer que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Ele quer que nós continuemos na morte, na destruição. Ele quer que o nosso casamento continue destruído. Ele quer que a vida dos filhos continue destruída. Ele quer que a vida financeira continue destruída, morta, acabada. Ele quer que a vida espiritual, ministerial continue morta, destruída. Ele não quer que nós pensemos como Deus pensa, porque se nós formos lavados, se a nossa mentalidade for lavada, purificada e o Senhor imprimir as verdades dele em nós, nós vamos fluir, nós vamos viver plenamente a vontade de Deus e os rios de água viva fluirão através de nós e aí nós vamos começar a influenciar as pessoas ao nosso redor. O diabo não quer isso. Ele quer que nós continuemos aprisionados na mentira, no engano que conduz à morte, porque como está escrito em Romanos, a mentalidade da carne conduz à morte, mas a mentalidade do Espírito conduz à vida e paz. Amados, se nós não entendermos isso, se nós não crermos nisso, se nós continuarmos a negligenciar a nossa vida com a palavra de Deus, nós vamos ter um processo de santificação bem ruim, bem pesado, bem difícil. Por quê? Porque Deus usa a sua palavra para nos lavar, para nos purificar, para nos santificar. Ele usa o quê? A sua palavra. Nós vimos isso ali naquele texto, ficou tão claro, o texto de Efésios. Jesus já disse, as minhas palavras são espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. Precisamos da palavra do Senhor, amados. Eu quero encorajar você a pensar agora em algumas coisas, em algumas áreas da tua vida que você tem enfrentado destruição. Seja em relacionamentos, parece que os relacionamentos não fluem, parece que você sempre se estressa nos relacionamentos, parece que nada dá certo. Não estou falando aqui só de casamento e relacionamento amoroso, estou falando todo tipo de relacionamento. Seja entre irmãos, seja com pessoas lá no teu ambiente de trabalho, relacionamento com pessoas. Você percebe que são relacionamentos ruins. Como que você tem pensado sobre relacionamentos, sobre pessoas? Como que você tem visto as pessoas? Com que tipo de olhar, com que tipo de ideia, com que tipo de mentalidade? Analise isso. Talvez você esteja enfrentando crise dentro da tua casa. Um problema atrás do outro, seja no casamento, seja com os filhos. Um problema atrás do outro. Como que você tem pensado a respeito de família? Qual tem sido a sua mentalidade a respeito de casamento? A mentalidade do mundo? Ah, tá aborrecendo mesmo, abandona, larga, isso, aquilo. Se vinga. Ah, não dá bola, não. Como que você tem pensado? Qual tem sido a sua estrutura mental a respeito de relacionamento, de família? Tua vida financeira tá de mal a pior. Você pensa que vai engrenar e não engrena mais. Ah, agora vai. Não vai. Agora não vai. Só vai de mal a pior, de mal a pior. Qual tem sido a sua estrutura mental a respeito de negócios, de finanças, de administração? Como você tem pensado nisso? A destruição não vem só na falta. A destruição não vem só na escassez. Porque tem muita gente vivendo abundância financeira achando que é a abundância de vida de Cristo, e não é. Tem muita gente sendo enganado pelo amor ao dinheiro e acha que é a bênção de Deus. Mas não é, o coração já está corrompido. A segurança daquela pessoa é o dinheiro, a vida, a felicidade daquela pessoa é o dinheiro. Não é mais Deus, é o dinheiro. Ela já está completamente corrompida, mas não consegue enxergar, porque o dinheiro está ali. Ela não consegue enxergar que está corrompida. Mas como que está a sua mentalidade? Você está livre do amor ao dinheiro? Amados, são áreas que nós precisamos pensar. Como que está a sua mentalidade a respeito de você mesmo? Como que você pensa a respeito de si?
justo, amado, filho, filha de Deus, que o Senhor ama? Ou você está aí com pensamentos miseráveis a respeito de si? Você é filho, você é filha de Deus. Não é pelo seu mérito, é pelo poder de Cristo, é pela obra de Cristo, mas receba o amor de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Receba o amor de Deus por você. Na sua carne você não tem nada de bom, mas no espírito você é regenerado, amado, justificado por causa da obra de Cristo Jesus. Se veja como Deus te vê. Deus te vê como justo, Deus te vê como amado. Como você tem pensado a respeito de si? Amados, às vezes a autocondenação te aprisiona. Você é aquela pessoa que se cobra demais. Não, eu não posso errar, eu não posso falhar. E aí quando você falha, quando você erra, aquilo parece que teu mundo acabou. E aí ao invés de você encontrar o resgate em Cristo Jesus, você começa a se cobrar, se culpar, se condenar, se acusar. Você entra no caminho da acusação e da mentira que é de Satanás. Como tem sido a sua mentalidade? É isso que Jesus deseja lavar, purificar as mentalidades erradas, mentirosas, enganosas e homicidas. Porque toda mentalidade das trevas é uma mentalidade que nos conduz para a morte. Algum tipo de morte. E Deus quer lavar, quer purificar, quer estabelecer a mentalidade de vida, e vida abundante, vida plena. O Senhor é por nós, Ele luta por nós, Ele já morreu por nós. Amados, isso precisa ficar claro, nítido na nossa vida. Senão nós vamos ser facilmente enganados. E aí podemos entrar nos vários caminhos de morte que o diabo tem. Ele não tem só um, ele tem vários, ele apresenta vários. A religiosidade, a justiça própria, a libertinagem, transformar a graça de Deus em libertinagem. Não tem problema, Jesus já morreu por mim, Jesus é a graça de Deus, tá tudo perdoado, tá tudo lindo, eu posso viver do meu jeito. Não, porque lá em Tito está escrito que a graça de Deus nos conduz, nos capacita, nos ensina a vivermos uma vida santa, justa, reta nessa era presente. A graça de Deus nos ensina a sermos exatamente o que Deus nos chamou para ser: santos. Santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso que ele usa a sua palavra para nos santificar, para purificar dessas mentalidades erradas, enganosas, mentirosas, porque são essas mentalidades que nos levam para caminhos de morte, para caminhos de engano. Amados, que eu e você, nós entendamos isso e desenvolvamos um relacionamento vivo com a palavra de Deus. E sabe, chega de termos esse posicionamento de culpa, de condenação. Aqui para aquelas pessoas que também enfrentam esse tipo de mentalidade, falo por experiência própria. Às vezes, amados, eu vejo que Deus me limpa demais dessa estrutura mental de autocobrança, de se cobrar demais. Então, às vezes eu passo um dia e aí eu penso assim: meu Deus, eu não estudei a palavra do jeito que eu deveria ter estudado, eu tinha que ter estudado mais. Eu não orei do jeito que eu tinha orado, tinha que ter orado mais. E aí o Senhor vem: ei filha, olha a mentalidade. Qual mentalidade você está firmada? Qual tipo de crença você está alimentando? Estou dando um exemplo aqui, talvez não seja a maioria, mas eu sei que existem pessoas que também se cobram demais. E aí vão para um extremo. Quem se cobra demais, amados, tem a tendência de ir para o caminho da justiça própria. E é um caminho muito ruim, porque a gente acha que é na força do nosso braço, e não é na força do nosso braço. É pelo poder de Deus. Então, quando eu falo para você aqui, encorajo você aqui a se relacionar com a palavra de Deus, a ter vida com a palavra de Deus, não é aquela pressão que você faz em você mesmo e pensa assim: meu Deus do céu, eu não li hoje, ai meu Deus, o que vai acontecer comigo? Meu Deus, vou morrer, não vou conseguir, e daí começa a se cobrar: meu Deus do céu, tô errado, meu Deus, tô pecando, meu Deus.
calma. A vida com Deus, ela é mais suave. A vida com Deus, Jesus já disse, vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim. Eu sou manso e humilde de coração, aprendam de mim e desfrutem de descanso. Por quê? Porque o meu jugo é suave. Quando eu falo sobre comunhão com a palavra de Deus, é comunhão. Às vezes nós meditamos num pequeno texto da palavra de Deus, mas aquela palavra nós recebemos com tanta humildade, com tanta rendição, e aquela palavra começa a agir em nós. Não é sobre a quantidade de versículos que nós lemos. Eu li 5 capítulos, eu estou fazendo a leitura bíblica anual, é 5 capítulos ao dia, em 1 ano eu vou terminar a leitura bíblica. Mas aí pergunta, você recebeu alguma coisa dessa comunhão que você teve com a palavra? Essa palavra ministrou algo no teu coração? A pessoa fica ali, pois é, nem sabe o que leu. Então não é sobre isso, sabe, amados, que eu tô falando, não é sobre essa cobrança, não, é sobre comunhão com a palavra de Deus. Comunhão. Hoje eu não consegui dedicar um tempo como eu gostaria para ler, para meditar nas escrituras, mas ok, eu já tenho a palavra firmada no meu coração, eu medito na palavra, amanhã eu vou conseguir ter o tempo que eu quero, aí separa um tempo, eu quero ter mais tempo, quero ter mais período de estudo da palavra. Sabe, amados, é essa vida, é essa comunhão. Todos nós temos dias agitados, temos dias que temos várias coisas a fazer, nem todo mundo consegue parar todos os dias e ter aquela leitura bíblica no sentido de ler completamente o capítulo, absorver totalmente aquilo que Deus está falando. Nem todo mundo consegue. Nós deveríamos nos programar, né? Programar nossa agenda para conseguir, porque a gente consegue muita coisa que não é necessária, que não edifica, a gente consegue, mas tempo para a palavra muitas vezes não. Mas tudo bem, estou falando aqui que muitas vezes nós não conseguimos e não devemos colocar isso como essa pressão, que eu estou falando nesse sentido de colocar essa pressão de ir para a justiça própria. Não devemos, porque o estudo da palavra precisa ser a comunhão com Deus, com a palavra de Deus. E essa palavra vai nos limpando, vai purificando. Não podemos estudar a palavra, como eu já mencionei, como se fosse um livro comum. Eu vou ler aqui, tenho que interpretar aqui. Não podemos ler a palavra somente. Deus fala conosco algumas vezes, né? Nos pede para abrir um texto. Ok, Deus fala assim, fala. Deus ministra desse jeito, sim. Mas não podemos transformar, amados, me entendam o que eu vou falar aqui, a palavra de Deus no tarô gospel. O que Deus tem para mim hoje? Plim! E abro a palavra de Deus. Não. Precisamos ter uma comunhão com a palavra. Quando você pega um livro da Bíblia para ler, leia o livro inteiro. Comece a meditar no livro inteiro. Eu vou ler a carta aos Efésios, leia os 6 capítulos da carta aos Efésios. Não que Deus não fale conosco ou não nos purifique a nossa mente quando lemos partes das Escrituras, é claro, mas fica mais fácil, amados, para o nosso entendimento quando nós pegamos o contexto todo da palavra. É mais fácil quando nós começamos lá no capítulo 1 de Efésios e chegamos lá no capítulo 6 que fala da armadura de Deus, aí fica mais fácil para entender. Agora eu entendi por que Paulo deixou para o final toda essa questão da armadura de Deus. Ele deu toda uma explicação sobre quem nós somos em Cristo Jesus, sobre o poder que há em Cristo Jesus, como que devemos nos portar no dia a dia, como que devemos viver o nosso dia a dia. E aí ele conclui tudo aquilo. Finalmente, fortaleçam-se na força do poder de Deus, revistam-se, vistam-se com toda a armadura de Deus, aí fica mais claro o entendimento. Então, conselho, leiam a palavra de Deus e estudem o livro todo. Vou ler a carta aos Romanos, leia toda a carta aos Romanos. Fica mais fácil para nós entendermos, amados. Não é que Deus só vai falar conosco assim, claro que não, né? Deus só vai purificar nossa mente se nós estudarmos assim, não é isso? Mas fica mais fácil. Por isso que a Bíblia é separada em livros, não é uma escritura só. Por isso que tem vários autores. Deus inspirou vários homens diferentes ali para escreverem as suas escrituras e deixar ali para nós, para que nós possamos estudar essas porções. Vai estudar um livro, estude ele inteiro. Medite naquelas escrituras, pense a respeito. Fale com Deus, ore sobre aquelas escrituras. E enquanto nós fazemos isso,
o Senhor vai agindo em nós e vai o que? Nos lavando, nos purificando através da água da palavra. E aí a nossa mentalidade vai sendo transformada e nós vamos ficando aptos para experimentar e comprovar, ou seja, não só experimentar no sentido de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas de julgar as situações e discernir. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, essa não é. É a palavra de Deus. Deus usa a sua palavra para nos dar essa capacitação, essa aptidão. Que nós possamos entender esse método de Deus. Deus usa a palavra de Deus e Ele deseja sempre nos lavar, nos purificar. Como eu já mencionei, é lavar e purificar a nossa mente para que nós estejamos prontos para sempre nos posicionarmos na verdade nesse mundo de mentiras. Era isso que eu tinha para trazer hoje, amados. E antes de nós concluirmos aqui, eu quero só fazer umas perguntinhas para os irmãos, né? Cada ministração aqui eu tenho colocado algumas coisas para nós pensarmos. No primeiro dia eu fiz um resumo, no segundo dia eu fiz alguns pontos para nós refletirmos, e hoje eu quero fazer algumas perguntas para os irmãos pensarem a respeito. Então, como você tem pensado? Como você tem pensado a respeito de vida espiritual, de vida familiar, vida financeira, trabalho? Como você tem pensado a respeito dessas coisas? Qual tem sido a sua forma de crer sobre essas coisas? Quero que você pense, que você analise. E também quero que você pense, será que os meus pensamentos a respeito desses assuntos, eles não estão corrompidos em algumas áreas por causa de pecado, de traumas, de experiências difíceis, de abuso, de perdas, de luto, de sabedoria desse mundo? Será que o meu pensamento não está corrompido por causa dessas coisas que eu já enfrentei, que eu já passei, e eu continuo alimentando aquele modelo de vida? Será que meu pensamento sobre família é o pensamento que vem de Deus ou é o pensamento corrompido que muitos de nós experienciamos na nossa jornada cristã através de uma família disfuncional que tivemos? Pensamentos corrompidos, uma família que não era uma família genuinamente cristã. Muitos de nós crescemos num ambiente que nem era cristão. Eu não cresci num ambiente cristão. Me converti depois, com 22 anos. Então, quantos de nós ainda alimentam estruturas mentais que foram forjadas lá na infância, que foram forjadas lá na adolescência, mas são estruturas mentais corrompidas, exatamente por causa dessas coisas, seja de pecado, de traumas, de experiências difíceis, de luto, de perda, de vários problemas, situações, abusos. E aí? Será que nós estamos permitindo que Deus nos lave dessas estruturas mentais? Será que estamos colaborando, estudando a palavra, recebendo as verdades da palavra ou não? Então fica aí para os irmãos pensarem nisso, meditarem nisso. E para nós concluirmos, fica o versículo de Tiago, que está escrito assim, e aí depois nós vamos orar e encerrar a nossa aula, a nossa ministração de hoje. Então, Tiago 1:21 está escrito assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Veja que a palavra de Deus, ela é poderosa para nos salvar. O que é esse salvar? Não é aquela salvação que nós tivemos lá imediata, que foi a justificação. Aqui está falando exatamente sobre o processo de santificação. A palavra de Deus, que é poderosa para nos resgatar de todas as situações, para nos purificar, para nos limpar, para nos santificar. Que eu e você possamos receber plenamente essa palavra
em humildade, recebam humildemente, reconhecendo que o que nós precisamos é da palavra de Deus. Que nós possamos agir assim, em nome de Jesus, porque é assim que nós vamos conseguir nos posicionar na verdade nesse mundo de mentiras. Amanhã nós continuamos com o tema O Poder Vivificador do Espírito Santo. Então vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos ajuda a compreendermos que o Senhor usa a tua palavra para nos purificar, para lavar a nossa mentalidade, que muitas vezes está forjada no erro, na mentira, no engano. Nos ajuda a sermos colaboradores, cooperadores do Senhor, nos expondo a tua palavra, estudando a tua palavra, lendo, ouvindo a respeito da tua palavra. Pai, nós queremos sim viver o processo de santificação de êxito satisfatório enquanto estamos aqui nessa terra. Nós queremos sim sermos santificados pelo Senhor. Queremos sim ser os representantes do Senhor enquanto estamos aqui nessa terra. Nos ajuda, Espírito Santo, porque sozinhos nós não conseguimos, nós precisamos do Senhor, do seu poder, da sua graça. Nos ajuda a vivermos plenamente esse processo de santificação, sem medo, sabendo que o Senhor é por nós, sem ficarmos nos culpando, caindo na acusação, sabendo que o Senhor já nos libertou, já nos perdoou completamente e que o Senhor mesmo deseja nos santificar, nos purificar, nos lavar por meio da tua palavra. Nos ajuda a vivermos, Pai, a nos posicionarmos nesse relacionamento pleno contigo, com a tua palavra. Nós queremos que em tudo a nossa vida glorifique o Senhor. Queremos, de fato, estar aptos para experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E sabemos que o Senhor usa a sua palavra para nos aperfeiçoar, para nos santificar, para nos lavar de todas as estruturas mentais corrompidas. Então nos ajuda nesse processo, nos ajuda a de fato nos posicionarmos na tua palavra, recebendo humildemente a tua palavra. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Nos fortalece, nos capacita, ilumina os olhos do nosso coração quando lemos a tua palavra, que possamos compreendê-la através do teu Espírito. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã. Amanhã nós continuamos com o poder vivificador do Espírito Santo. Um abraço. Deus abençoe.